Olá, irmãos, boa noite, paz seja convosco. Estamos iniciando mais uma live. Glória a Deus pela sua vida, por você que está chegando aqui. Para quem não sabe, nós estamos aí num propósito muito abençoado que se chama Heróis da Fé. Propósito Heróis da Fé. O que a gente está fazendo nesse momento? Nós estamos aqui nesse propósito compartilhando um pouquinho com você a respeito de, através da vida desses heróis da fé, inspirações, situações, né? Compartilhando a vida dessas pessoas e através da vida deles isso inspira o nosso ministério, isso inspira a nossa liderança. E todos os dias que nós temos nos encontrado aqui, eu tenho certeza que nós temos sido muito abençoados. Eu, pelo menos, sempre digo, né? Sempre saio das lives muito abençoada. Muito mais do que quando eu cheguei, com muito direção, visão de Deus. Então isso é muito importante. Vou dar um tempinho enquanto você está chegando para eu poder abrir aqui o nosso material para a gente já compartilhar. Esforçamos ao máximo de estar começando no horário. Para quem não sabe, nós estamos iniciando um novo horário. Nós fazíamos às 10h30 todos os dias e hoje nós vamos retomar as nossas lives, porém às 10 horas, porque nós estamos também no propósito pessoal de dormir mais cedo, de acordar mais cedo, né? Nós temos filhos que vão cedo para o colégio, filho, no caso, Miguel, que vai cedo para o colégio. A gente tem o propósito de acordar mais cedo para orar, para ter um tempo de oração. E quando nós dormimos muito tarde, por óbvio, isso fica um pouco prejudicado. Então, nós estamos nos esforçando ao máximo para ter um hábito, apesar da nossa vida noturna, né, na igreja ser intensa. E é claro que você sabe, eu imagino que você que serve na sua igreja, que é líder, a gente sabe que a nossa vida principalmente se concentra nos momentos à noite que nós nos reunimos na igreja, né? Na verdade, para você também. Pra gente é bastante isso. Então, só que a gente está tentando ao máximo entrar nesse consenso, né? De dormir um pouco mais cedo, chegar um pouco mais cedo em casa e estar aqui às 10 horas para fazer a live também. É uma oportunidade da gente conseguir cumprir essa meta, esse compromisso de estar mais cedo. Então é muito importante isso. Gente, você que está chegando agora, eu quero dar uma missão para você. Eu estou organizando, estou olhando para lá porque eu estou organizando aqui o material para a gente poder compartilhar a história de mais um herói da fé hoje. E todos os dias que nós compartilhamos tem sido muito inspirador, tá? Para mim tem sido muito inspirador. Muitas coisas eu tenho aprendido e no meu dia a dia, conforme eu vou vivendo, vou praticando, vou experimentando algumas coisas, eu tenho feito diversas reflexões a respeito. Então, por exemplo, né? Pregações, quando eu lembro que John Wesley pregava 5 vezes por dia, mais ou menos. Isso me traz uma reflexão de que às vezes eu acho que já é o meu limite, mas eu sei que Deus ele tem mais. Que às vezes eu acho que, não, isso aqui já ultrapassou o limite, então eu não posso ir além. Eu percebo que esses heróis da fé, todos sem exceção, eles foram além. E eu creio, irmãos, que Deus ele quer nos levar além. Nós estamos aqui com um propósito, e o propósito é que o Senhor, de fato, ele nos conduza para coisas mais profundas, para nós irmos além mesmo, de fato. Amém? Só ajustar aqui a nossa câmera. Então, nesse momento, eu quero deixar para você uma missão, né? Você que está aí, você é um evangelista de Deus, você é um missionário do Senhor. Eu quero que nesse momento você clique aqui nessa setinha que tem aqui embaixo, que é uma espécie de aviãozinho. E clicando nessa setinha, você vai encaminhar para 5 pessoas essa live. Para quê? Para que outras pessoas também possam participar conosco, possam ser abençoadas, possam estar recebendo um momento de edificação. Você sabe que é 30 minutinhos que nós nos reunimos aqui, é uma live breve, mas nesse pouco tempo que nós temos, nós procuramos aproveitar o máximo possível, ser o mais objetivos possíveis e ter, assim, de fato, um verdadeiro um momento de inspiração, de motivação, de direção de Deus para a nossa vida e ministério. Então, tenho certeza que não somente você que está aqui vai ser abençoado, mas outras pessoas também podem ser abençoadas. Então, seja bem-vindo, você que está chegando aqui. Eu estou vendo aqui a Iali Andrade, eu não sei se é a Ianca, eu acho que sim, né? Que é o Instagram dela. Vanessa, Sandra Jane, Bruna Nascimento, Betel. Gente, sejam bem-vindos. Eu vou dar 30 segundos para você fazer essa missão que eu pedi aqui. Encaminhe para 5 pessoas, tá? Essa live aqui nesse cantinho aqui tem um aviãozinho, você vai encaminhar para essas pessoas. Enquanto eu finalizo aqui de organizar o material, 30 segundinhos para a gente começar a falar a respeito de Adoniran Judson, que é o nosso herói da fé de hoje que eu quero compartilhar com você, tá bom? Deixa eu ver quantos minutinhos nós temos aqui. Ok, fechado. 30 segundos, tá bom? 30 segundos para a gente poder iniciar falando a respeito do herói da fé Adoniran Judson. E eu não sei quantos serão impactados, mas para eu poder compartilhar isso com você, eu tenho que estudar esse conteúdo, né? Tenho que ler. Já li esse livro, acho que umas 2 ou 3 vezes, não lembro, já há algum tempo. E é claro que a gente não vai lembrar de tudo, então para trazer esse resumo, a gente tem que ler, estudar de novo. E
cada herói da fé que eu tenho lido e estudado tem impactado muito a minha vida. Amém? Tudo certo, gente? Feito lá a missão, vamos aqui entrar nesse herói da fé de hoje. Eu não sei, eu já estou perdida nas contagens, mas acho que hoje é o 8º dia do nosso propósito. Então, você que pode me ajudar aí, eu creio que seja, né? Só ajeitar aqui a nossa câmera. Legal. Gente, então vamos lá. Vamos tentar ser objetivos, né? Nossos encontros são preciosos. Então, esse momento que a gente está aqui é o momento da gente absorver ao máximo aquilo que Deus quer falar. Então, nesse momento eu peço para você, não se distraia, né? Você até mesmo encaminhou um comentário, alguma coisa aqui. Eu já vi alguns comentários. Sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz com a sua presença. Mas, nesse momento, procure ao máximo possível entregar a sua mente, o seu coração para aquilo que Deus vai falar. Porque cada herói da fé que nós temos compartilhado é uma oportunidade de Deus nos dar um chacoalhão e falar assim, você também pode ser um herói da fé. Você também pode ir além. Você também pode desenvolver mais no seu ministério. Gente, se nós pararmos para pensar, todos os heróis da fé que nós vimos até agora, sem exceção, todos os heróis da fé foram pessoas extremamente envolvidas no ministério. Você já parou para pensar sobre isso? São pessoas que renunciaram muitas coisas para se entregarem para o reino de Deus, para as coisas de Deus e para desenvolver um ministério extraordinário. Então não tem aqui, eu não vi nenhum herói da fé até agora que não tenha sido alguém que se entregou por inteiro às coisas de Deus, que tenha colocado o reino de Deus em primeiro lugar. E tem uma frase que o missionário Wagner, que é da nossa igreja, que ele sempre diz, que essa frase já falou comigo e continua falando, eu guardo ela no meu coração. Ele diz o seguinte: o reino de Deus está sobre nós. O reino de Deus, ele é maior do que nós. E é uma frase tão simples, mas ela traz muita coisa para reflexão para nós. Porque quando eu deixo de congregar, eu deixo de ir para a minha igreja, eu deixo de desenvolver o ministério que Deus me confiou por qualquer motivo, isso significa que eu estou colocando outras coisas acima do reino de Deus. Mas quando eu entendo que o reino de Deus está sobre nós, ele está até sobre a minha indisposição, ele está sobre o meu cansaço, ele está sobre as mágoas que às vezes frustrações que a gente vai sofrendo na nossa caminhada, ele está sobre todas as coisas. Ele está sobre nós. Ele está sobre o nosso eu. Ele está sobre o nosso ego. Ele está sobre a nossa carne. Você percebe isso? Então, hoje eu quero compartilhar com você a história de Adoniram Judson. Eu sempre escrevo o nome aqui para vocês. Por quê? Porque se vocês forem curiosos, como eu sou, vocês vão pesquisar quem é Adoniram Judson. Eu gosto de ver fotinha, né? Que não tinha foto na época, mas tinha pintura. Eu vou verificar como era o rosto da pessoa. Porque eu quero imaginar, eu quero entender, eu quero enxergar para essa pessoa e ver que ela não foi um personagem inventado. Ele foi alguém que existiu. Ele tinha pele e osso, como eu, como você. Ele tinha dor de cabeça, ele tinha problema financeiro, ele tinha dificuldades, ele tinha problemas familiares, como nós. Amém? Como nós tínhamos. Então, é muito importante a gente conseguir enxergar além de uma história que se conta, mas entender que essas pessoas de fato existiram. Elas foram reais e elas, apesar de toda a visão extraordinária que elas tinham e a vida extraordinária que elas tinham, elas eram pessoas falhas como eu e você, eram pessoas, né, suscetíveis a erros, a medos, a ansiedades, como nós também somos. Então, mandei aqui o nome para você, Adoniram Judson. Adoniram Judson, gente, né, vamos concentrar. Adoniram Judson, ele viveu entre 1788, ele nasceu em 1788 e ele faleceu em 1850 com 61 anos. E o tema que ele leva lá no livro Herói da Fé é missionário pioneiro à Birmânia, porque ele foi o primeiro missionário da América a ser encaminhado para a Birmânia, né? E para quem não sabe, a Birmânia é um local, é um país que está situado ao sul da Ásia, que faz fronteira ali com a Índia, com a China, com a Tailândia. Ela fica próximo também do Oceano Índico. Então, a Birmânia, na verdade, se hoje, né, já é um país assim, não tão popular, a gente não ouve tanto falar da Birmânia. Agora eu quero que você imagine isso lá em 1700 e tarará. Imagine como que era a Birmânia. A Birmânia era um país extremamente bárbaro, um país também que perseguia outras crenças, porque a Birmânia era um país budista, hinduísta, um país onde existiam algumas pessoas do Islã, né, pessoas muçulmanas, mas principalmente praticantes do budismo. E aí você percebe que a fé cristã, ela ainda não havia sido propagada nesse lugar. E esse homem, a gente já vai conhecer um pouco mais a história dele, você vai ver que depois Deus vai encaminhá-lo justamente para uma missão que durou a vida dele inteira lá na Birmânia. A gente vai ouvir um pouco mais. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A história desse homem, ela é muito impactante. Vale muito a pena você prestar atenção. Você
nesse momento falar assim, não, filho, não conversa, marido, não conversa, deixa eu concentrar minha atenção, porque é o nosso ministério, é a sua vida, é a minha vida espiritual, que é impactada quando a gente olha para a vida de alguém e fala assim, essa pessoa é uma inspiração para mim, essa pessoa fez algo, viveu algo que eu também pretendo viver na minha vida, tá? Isso é muito importante. Então, Adoniran Judson foi esse missionário que foi enviado lá para a Birmânia. E aí vamos buscar um pouquinho na infância dele, quem foi essa pessoa? Em resumo, né, que a gente não vai demorar muito, Adoniran Judson, tá, o nome dele. Ele foi uma criança precoce, ele aprendeu a ler muito cedo, era uma criança muito inteligente. Ele foi criado por pais cristãos. O pai da Adoniran Judson era pastor. E a mãe dele era uma cristã praticante, fiel a Deus mesmo. E ela ensinou ele desde cedo a ler a Bíblia, a meditar nas coisas de Deus. O pai dele também era alguém que ele prezava muito pela excelência. Um dos principais ensinos que o pai de Adoniran Judson deu para ele era: meu filho, seja excelente em tudo que você faz. Procure fazer tudo com perfeição, dê o seu melhor. Né? Não sei quantos, né, já receberam esse conselho dos seus pais, mas o pai dele era alguém assim extremamente zeloso, extremamente excelente em tudo que ele fazia. E era essa orientação que ele dava para o filho. Então o filho, Adoniran Judson, cresceu exatamente nesse cenário, né? Pais cristãos, criado no evangelho, alguém estudioso, alguém precoce, alguém ali criado no ambiente cristão. Porém, né, como você sabe, nem tudo são flores, né? Adoniran Judson, ele cresce e na fase dos estudos, como a gente vê muito acontecer na vida de muitos jovens e adolescentes, na fase do estudo, o que aconteceu? Ele foi para o colégio para estudar, ficou um pouco mais distante desse ambiente familiar cristão, tão protetor que ele tinha, e lá no seu colégio, ele começou a encontrar uma outra realidade de pessoas que elas não criam, né? Porque nessa época houve uma grande onda dentro desse local onde Adoniran, na verdade, no mundo nessa época, uma onda de ateísmo. Que é o ateísmo? São pessoas que não creem na existência de Deus. E aí, nesses ambientes, é comum, por exemplo, ambientes de universidade e faculdade, dessas correntes doutrinárias, dessas ideologias, né, dessas filosofias entrarem no coração de muitos jovens, inclusive jovens que são criados no berço cristão. Ele foi criado no berço cristão, mas nessa fase da vida dele, o que acontece para ver como o diabo ele é sagaz? Porque você percebe que claramente Deus tem um propósito ali na vida de Adoniran Judson, criado para servir a Deus. Porém, no início da sua caminhada, ele já começa a ser bombardeado pelas amizades. Lá no seu colégio, na sua universidade, ele começa a ser bombardeado pelo ateísmo. E acredite se você quiser, ele se torna ateu. Ele deixa de acreditar em Deus. Então, esse missionário, estou dizendo que lá na frente vai ser missionário, nesse momento é que ele deixou de acreditar em Deus. E aí o que aconteceu? Ele travou uma grande batalha com o pai dele. Porque imagine que apesar do pai e a mãe estarem muito felizes, porque ele era o primeiro da turma, ele era uma pessoa esforçada, dedicada, estudiosíssimo, mas ele perdeu o coração dele de Deus. E é claro que não compensa. Não adianta você ser uma pessoa esforçada, uma pessoa dedicada, e você perder o seu propósito de vida, não é verdade? Que pai, que mãe cristão que vai querer isso para o seu filho? Então eles ficaram profundamente entristecidos. E quando os dois se cruzavam, pai e filho, o pai tentava provar para o filho que Deus existe, o filho tentava provar para o pai que Deus não existe, porque de fato ele virou um ateu. E aí quando, gente, que a história de Adoniran Judson muda, porque até então é um cenário triste, alguém criado no evangelho. Quantos de nós já vimos isso acontecer, na verdade? Pessoas criadas no evangelho, geradas com tanto amor e carinho, de repente crescem e se voltam contra o evangelho. Quantos jovens, né? Tem aversão à igreja, tem aversão a pastor, tem aversão ao cristianismo. Por quê? Porque foram contaminadas pelo mundo em que vives, foram contaminadas pelas más companhias, pelas más amizades, pelas más conversações. Não é isso que a palavra diz? As más conversações corrompem os bons costumes. Amém? Até aí vocês estão conseguindo acompanhar o que aconteceu na vida desse jovenzinho ainda? Então, gente, toda essa influência que ele passou ali gerou muita tristeza para os pais dele. Imagina, me coloca no lugar dos pais desse jovem. Criar com tanto amor os nossos filhos e de repente, né, acontecer uma coisa dessa é muito triste. Só que chega um momento em que muda a história da vida dele, de uma vez por todas, para ele se tornar essa pessoa extremamente entregue. O que acontece? Ai, quero espirrar. Ai, Jesus. O que acontece é que esse jovem, né, que está nesse momento afastado, sem crer na existência de Deus, veja só, alguém criado no evangelho, nesse momento ele conclui seus estudos e chega à fase em que, né, o livro deixa claro que ele quer ganhar o mundo, ou seja, é a fase perfeita para ele se perder de uma vez por todas.
Ele está jovem, ele conclui seus estudos e ele decide o quê? Viver a vida dele, longe dos pais, longe da visão cristã que os pais tinham, fazer aquilo que ele quisesse fazer como jovem. Como a gente vê muitas vezes acontecer. Só que olha como Deus é perfeito, ele é tremendo. Quando esse jovem decide ganhar o mundo, se afastar, viver a vida que ele quiser viver, do jeito que ele quiser viver, ele simplesmente encontra um outro jovem pregador que confronta ele. Um jovem como ele, só que cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, e começa a confrontar ele dizendo assim, olha, se você morrer hoje sem Cristo, você vai para o inferno. Se você não entregar sua vida para Cristo, você não tem salvação. E ele começa a confrontar o destino eterno daquele jovem. Um jovem confrontando o outro, um com a autoridade do Espírito Santo e o outro que estava afastado dos caminhos do Senhor, que é Adoniran Judson. Ele começa a ser confrontado, ele começa a ser combatido, e aí o que acontece? Aquilo que nós esperamos que aconteça de fato, que o Espírito Santo convence o coração. Então nesse momento o Espírito Santo começa a gerar um grande convencimento dentro do coração de Adoniran Judson, e ele começa a se questionar, pera lá, se eu morrer, para onde eu vou? Que destino eterno eu vou ter? O que vai acontecer? Será que... E ele começa a questionar, ele começa a gerar no coração dele de novo aquele temor que um dia ele teve quando ele era um jovem, uma criança na casa dos seus pais. Aquilo reacende aquela chama no coração dele. E aí, para completar isso, quando a mente dele está totalmente tomada, ele inicia a sua viagem, mas no início da sua viagem, né, para ganhar o mundo, para se afastar, para viver a sua vida longe dos seus pais, ele se hospeda num vilarejo, numa espécie de hotel, de pousada que existia ali naquela estrada, e quando ele se hospeda, ele fica do lado, presta atenção, ele fica do lado do quarto de alguém que está praticamente morrendo, uma pessoa que está extremamente adoentada. Por quê? Porque ele fica ouvindo o gemido dessa pessoa naquele quarto. E aí ele não consegue dormir a noite toda, ele fica pensando, será que essa pessoa já conhece a Cristo? Será que essa pessoa, se ela morrer, para onde ela vai? Para ver o trabalhar do Espírito Santo no coração dele. Ele ficou ali extremamente, profundamente tocado, pensando não somente a respeito da sua salvação, mas da salvação das outras pessoas. Aí ele começou a lembrar dos seus amigos do colégio, da faculdade, da universidade, pessoas que não criam em Deus. Mas se eles morrerem, para onde eles vão? O que vai acontecer com os meus amigos? E se os meus amigos souberem o que eu estou pensando agora, que eu voltei a crer em Deus? O que eles pensarão de mim? E aí, sabe o que acontece, queridos? Quando amanhece o dia, né, ele passa a noite ouvindo o gemido daquele doente no quarto ao lado. Quando amanhece o dia que ele vai sair da pousada, ele pergunta a respeito do doente. E as pessoas informam que aquele doente faleceu. E quando ele procura saber quem era o doente, pasmem, ele foi avisado de que o doente era exatamente, chamava Ernesto alguma coisa, que eu não vou lembrar o nome aqui para vocês, mas era exatamente um dos principais ateus da sua universidade. Um dos amigos próximos dele, que mais influenciou ele no ateísmo, a não crer em Deus. Então, gente, nesse momento que acontece, ele recebe um impacto muito grande no seu coração. Porque ele pensa, meu Deus, essa pessoa morreu sem Cristo. Se ele morreu sem Cristo, ele foi para um destino eterno de sofrimento. E isso começa a consumir a sua alma, e nesse momento ele decide acabar a sua jornada de querer viver a sua vida como ele gostaria de viver, mas ele volta para a casa dos pais, e quando ele volta para a casa dos pais, ele assume um compromisso com Deus, de servir a Deus intensamente. Glória a Deus. Então, gente, olha só essa história. Olha alguém que era ateu, né? Que às vezes a gente acha que uma pessoa que não reconhece a existência de Deus, ela não pode um dia reconhecer. Não existe nada impossível para Deus. Por isso que nosso papel, como servos do Senhor, é pregar o Evangelho e comunicar as boas novas. Porque quem convence é o Espírito Santo. Às vezes a gente nem imagina que uma palavra que a gente deu simples convenceu o coração de alguém. Né? Às vezes a gente nem imagina que alguém que aceitou Jesus na nossa igreja, alguém que sabe que foi impactado no ministério que a gente faz parte, um dia vai ser uma grande coluna da igreja lá na frente. Nós não temos como imaginar nem calcular o impacto espiritual na vida das pessoas quando nós nos deixamos ser usados por Deus. Amém? Não é verdade, gente? Então, você vê que aí muda a história da vida dele. Aí ele se entrega, ainda jovem, ele se entrega, ele renuncia a tudo, ele volta para a casa dos pais, ele volta para onde ele nunca deveria ter saído, e ele diz, Senhor, eu vou te servir de todo o meu coração. E aí o que acontece? Ele simplesmente se entrega por inteiro. E ele recebe a sua chamada missionária. Eu até anotei aqui um registro que ele fez a respeito da chamada missionária dele. Porque a nossa chamada é muito específico, não é? Deus tem algo muito específico para cada um de nós. Não adianta eu querer ver o ministério do outro, que eu querer ver a chamada missionária do outro, que não vai dar certo. Tem que ser, eu preciso, antes de tudo, identificar o propósito de Deus na minha vida. Aí sabe o que acontece, gente? O que ele fez? Eu registrei aqui, eu quero compartilhar com você exatamente aquilo que ele escreveu, que é o registro da chamada missionária dele. Olha só o que ele disse.
foi quando eu andava no lugar solitário na floresta, meditando e orando sobre o assunto e quase resolvido abandonar a ideia, porque quando a gente pensa no desafio que Deus estava gerando no coração dele, que era ir para missões distantes, ir para povos distantes, pessoas que nunca tinham sido alcançadas, aquele chama nasceu no coração dele, mas tão logo nasceu, ele pensou, é difícil demais, acho que eu não vou dar conta. E ele estava resolvido a abandonar a ideia, até que ele ouviu a seguinte ordem de Deus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando ele absorve essas palavras, foi algo assim personalizado para ele. Eu sei que essa palavra está para todos nós, é óbvio, mas só a gente sabe quando Deus fala de uma forma específica através da palavra dele na nossa vida, não é verdade? E assim Deus falou de uma forma tão específica que ninguém pôde segurar esse jovem de ir para as missões. E aí ele comunicou isso a seus pais, ele rejeitou diversas oportunidades de pastorear igrejas locais na sua cidade, porque ele era um jovem muito dedicado, então houve muitas oportunidades para ele rejeitou, para a tristeza dos pais, porque os pais gostariam que ele fizesse isso, é óbvio, né? Que pai não quer seus filhos próximos? E ele decidiu ir para o estrangeiro, para um local, para pregar o evangelho onde nunca tinha sido pregado. Essa foi a missão que Deus colocou no coração dele. Então, gente, o que acontece? Nesse momento aqui, eu quero que você entenda que a partir de agora, Adoniran Judson, de um ateu, de um jovem ateu que se afastou de Deus, ele volta para o Senhor, mas ele volta com muita intensidade. E nesse momento agora, para a gente ir para o meio final da história dele, eu quero que você entenda o que ele vai passar lá, né, na Birmânia, que é nesse país totalmente assim, fora, né, culturalmente diferente, um país bárbaro, um país onde, esse 1700 e pouco, né, se hoje em dia não é tão conhecido, imagine nessa época, um país onde a religião predominante era o budismo, era o hinduísmo, era o islamismo, e não havia nenhum cristão, né, propagando as boas novas naquele lugar. E ele foi como o primeiro missionário à Birmânia, um local totalmente desconhecido, um local totalmente onde havia perseguição. Quando ele começou a pregar, houve muita perseguição, eles não aceitavam mudança de fé, de religião, de crenças, foi muito difícil. E aí você vê que ele se casa com uma mulher de Deus, que é um capítulo à parte da história de Adoniran Judson, foi a sua esposa, Ana Judson, uma mulher assim extremamente, sabe, auxiliadora, entregue, de visão mesmo, pra gente ver o quanto é importante nós estarmos somando o nosso ministério com pessoas que de fato estão na mesma visão, isso é muito importante. E simplesmente ela também, uma moça, né, que se entrega ali para Jesus desde cedo, e eles vão juntos. E aí qual o detalhe? Que ela também, né, foi a primeira mulher a sair dos Estados Unidos para ir para ser missionária. Então olha só esse detalhe também interessante, a primeira, olha o desafio, né? Gente, eu quero que você entenda uma coisa, pra gente entender melhor o que eles vão passar lá na Birmânia. Nesse momento aqui, ninguém está enviando eles, não tem nenhum apoio missionário, né? Não tem. O que eles têm aqui são igrejas que se reuniram e que ajudaram financeiramente para que eles iniciassem um trabalho lá. Mas o que vai acontecer dali diante, se eles vão ter sustento, se eles vão ter casa, se eles vão ter comida, ninguém sabe, não tem como saber. É isso que eu acho interessante nos heróis da fé, é que eles têm uma fé muito ousada, não é verdade? Eles têm uma fé muito entregue, eles não têm certeza do que vai acontecer, mas eles têm convicção do chamado, e isso basta. E eles vão para cima, e eu me pergunto, quantos de nós temos essa convicção? Será que a gente está disposto a renunciar a nossa estabilidade, o nosso conforto, né? Assim, as nossas expectativas, os nossos sonhos, para a gente poder viver de uma forma intensa como essa, para a gente dentro, não estou falando para você ver o ministério do outro, estou dizendo para você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, mas aquilo que Deus chamou para fazer requer renúncia, aquilo que Deus chamou para fazer é um desafio para você, é um desafio para mim, não é? Então eles simplesmente decidiram abrir mão de tudo, e eu vejo esse traço de renúncia na vida de todos os heróis da fé, traços de renúncia, traços de fé, traços de entrega, né, de excelência, de não serem pessoas pela metade, comedidas, que, não, vou me entregar aqui um pouquinho mais distante. Não, são pessoas que elas se lançam de uma vez. E o risco, gente, é grande, é claro. E eles passam tribulações, passam necessidade, passam. Mas nós sabemos que o final é algo... Sempre Deus tem um desfecho maravilhoso. Talvez não para a nossa visão humana. Mas fulano morreu sem nada. Não, para a visão de Deus há sim um desfecho maravilhoso, porque almas e almas são acrescentadas no reino de Deus. Essas pessoas vão desfrutar a eternidade sabendo que elas têm um grande galardão da parte de Deus. Amém?
Então, o que acontece para a gente entender aqui, já indo para o final? Nós temos 5 minutos aí para encerrar nossa live. Eu quero concluir a história de Adoniran Judson. Eles decidiram ir para a Índia em 1812, foi quando ele se casa, ele vai com a esposa dele para a Índia. Esse era o projeto dele. Só que não deu certo, né? Interessante que ele fez um plano, mas você vai perceber que Deus vai conduzi-lo para uma outra direção, inclusive muito melhor e muito mais estratégica do que ele mesmo tinha pensado para ele. Então ele vai em 1812 para a Índia, porém ele passa 4 meses no navio, né? Olha só o desafio. A locomoção é diferente da nossa época, tudo é mais difícil. Ele passa 4 meses no navio. E o que acontece? Ele não consegue aportar em lugar nenhum, porque aonde ele para, ele é perseguido. O cristianismo é perseguido. Só que tudo isso, na verdade, é com o propósito de Deus, porque Deus estava conduzindo ele para um local onde ele nunca imaginou ir, que era a Birmânia. Que estrategicamente o porto principal da Birmânia, estrategicamente falando quanto a missões, era muito melhor para iniciar uma obra missionária do que para o local onde ele queria ir. Mas olha só, era a visão dele, a mente dele, mas ele não entendia a mente de Cristo, aquilo que Cristo tinha preparado para ele, que era muito melhor. E aí ele foi sendo perseguido e foi sendo conduzido para esse porto da Birmânia, que foi onde ele aportou e onde ele inicia a obra missionária. E quando eles chegam lá, gente, eles chegam muito doentes nesse local, porque eles passaram o total 17 meses viajando para conseguir chegar na Birmânia. Foram 17 longos meses, passando as mais inimagináveis tribulações que você puder imaginar, inclusive de saúde. E quando eles chegam nesse local, a Birmânia era um país muito bárbaro e com uma língua muito difícil, que inclusive eles nem estavam pensando em ir para esse país, então eles nem tinham noção da linguagem, né? Foi para onde Deus conduziu, mas eles nem sabiam exatamente para onde eles iriam. E sabe uma coisa que me chamou muita atenção? É que eles passaram 5 anos e meio na Birmânia para eles realizarem o primeiro culto nesse lugar. Olha a lição de perseverança que essas pessoas estão nos dando. Por quê? Porque eles não sabiam a língua. Eles tinham que aprender a linguagem, então eles começaram a aprender, era muito difícil, era um país muito bárbaro, muito difícil de se conviver, de ganhar pessoas para Cristo. 5 anos e meio depois que eles aportaram na Birmânia, foi que eles fizeram o primeiro culto. Imagine só esse desafio. Diante de tantas condições negativas, e 5 anos e meio depois foi que eles conseguiram batizar uma pessoa. Eu acho que fosse qualquer um de nós, a gente teria desistido, né? De falar assim, não, pera lá. Eu viajei 17 meses, eu passei perseguição, estou passando necessidade para eu fazer o primeiro culto 5 anos e meio depois, aprender a língua do povo 5 anos e meio depois e ganhar uma pessoa para Cristo. Olha só, mas olha só a lição de perseverança que eles nos passam. Porque o que acontece? Eles batizaram apenas uma pessoa e aí eles começaram a sofrer perseguições, né? A igreja começou a expandir naquele local aos poucos. E aí Adoniran Judson vai ser preso. Ele vai ficar preso na capital da Birmânia, chamada Ava. E lá ele fica num local escuro, sem janelas, abafado, um local extremamente sujo, imundo, né? Ele passava os dias e as noites com os pés e as mãos no tronco, com correntes, com cadeias. Inclusive, a história conta que as cadeias de ferro que ele usava nessa prisão, elas eram tão pesadas que a marca, as cicatrizes das cadeias de ferro que ele utilizava, ele levou até o dia da sua morte, não saíram. De tão forte que foram as cicatrizes que ele levou. E ele não conseguiria ter resistido nessa prisão se não fosse a sua fiel esposa, Anna Judson, que teve permissão para visitá-lo, que ia levar, né, uma palavra de consolo, que falava, não desista, eu estou aqui, tá tudo bem. Gente, eles eram casados, eles tinham filhos. Eu não sei como essa mulher sobreviveu, sinceramente. Eu não sei como esse homem sobreviveu meses preso, perseguido por causa do evangelho. E enfim, quando ele foi solto, ele foi, claro, imediatamente para sua casa, mas quando ele chega lá, ele encontra sua esposa já doente. Ela não morreu nessa ocasião, mas ela não durou 14 anos na Birmânia. Antes dos 14 anos, de completar 14 anos na Birmânia, ela falece, a primeira esposa de Adoniran Judson, que era Anna Judson, que ajudou muito e foi uma mulher de Deus, assim, de intercessão. Aí o outro desafio que ele passa é que meses depois que ela falece, a filhinha deles também falece. Então eu fico pensando assim, olha os desafios que um homem desse passou. E mesmo assim ele não renunciou ao seu chamado. Talvez se a gente perdesse um ente querido, se a gente passasse uma tribulação menorzinha que essa, a gente já estava desistindo, mas ele não. Ele perdeu a esposa, ele perdeu a filha, né, ali num campo missionário, pelas condições de vida que eles tinham ali, difícil, e mesmo assim ele permaneceu firme no seu propósito. Isso acontece para quem tem muita convicção no seu chamado, tem muita convicção no seu propósito. Mas eu imagino dores, eu imagino lutas, eu imagino choros, eu imagino orações, porque, né, que é Senhor, por quê? E mesmo assim, o coração dessa pessoa continua ali submisso
ao Senhor, continua servindo a Deus com alegria. Então, gente, o que acontece é que ele passa 6 anos, né, viúvo, e aí 6 anos depois ele decide se casar com uma viúva de um outro missionário, da base missionária deles. E ele se casa e também ela vai ser uma esposa muito especial, muito dedicada, muito cuidadora, ali auxiliadora com ele. E simplesmente, depois de 32 anos na Birmânia, trabalhando incansavelmente, se dedicando, sofrendo todas essas perdas, ele resolve voltar para a América. Por quê? Porque a sua segunda esposa estava muito enferma e não tinha chance de sobreviver nesse local, ele teria que levá-la para ser socorrida na América. Só que ele sofre uma outra perda, quando ele está no navio voltando para a América, 32 anos depois de ter ido para lá, com seus filhos, com a sua segunda esposa. A sua segunda esposa falece no navio. E ele chega na América com seus filhos, já viúvo de novo. Então, eu fico imaginando assim, o nível, o impacto na vida de uma pessoa dessa, que a gente fala assim, poxa, é uma pessoa de Deus, por que tantos sofrimentos? É uma pessoa de Deus, por que tantas lutas, não é? E às vezes a gente não entende que Deus ele nos foge através das lutas, que nem sempre a gente vai entender, vai ter resposta para tudo aquilo que acontece na nossa vida, de difícil, de ruim, mas se a gente tiver certeza do propósito de Deus na nossa vida, nós vamos permanecer confiantes no Senhor, porque Deus tem sempre preparado coisas maiores, coisas melhores. Deus não, ele não vê a vida como nós vemos, ele enxerga além do que nós enxergamos. Então, assim, a história dele, pra gente tentar encerrar aqui, é uma história de muita luta, muita dor. Ele volta pra América, pra gente concluir. Ele chega na América e ele fica deslocado, porque ele tá 32 anos vivendo num país totalmente diferente. Ele já, né, perdeu até os vínculos com as pessoas da América. Só quando ele chega lá, ele se assusta de tão bem recebido que ele foi, porque ele acabou virando uma espécie de celebridade nesse local. Quando ele chega na América, as portas das igrejas se abrem, as multidões se reúnem para ouvi-lo pregar, porque ele é uma espécie de herói, e de fato é mesmo, por tudo que ele passou. E aí ele passa somente 8 meses na América, e quando ele volta da América, ele já volta casado com alguém de lá da América e leva de volta para a Birmânia, né, para uma pessoa também cristã, firme em Deus, uma pessoa que ajudou ele a continuar a obra na Birmânia, que assumiu esse desafio, que não é fácil. E quando ele continuou a obra lá na Birmânia, ele ficou lá até os seus 61 anos de idade, que foi quando ele faleceu. Ou seja, ele se doou até o fim. E ele foi sepultado no Oceano Índico, que era um desejo dele de ser sepultado no Oceano Índico. E aí, só pra gente encerrar, tem algumas curiosidades a respeito de Adoniran Judson, né? Ele passava muito tempo, ele tinha muito hábito de orar de madrugada. Ele dizia que ele tinha mais comunhão com Deus, ele sentia isso quando ele caminhava apressadamente. Então era muito comum ele ficar orando e andando, era a forma como ele se comunicava com Deus. E isso é muito legal, porque pra gente também tentar identificar de que forma a gente se conecta melhor com Deus. Eu tenho a minha forma de me conectar com Deus, que não necessariamente é igual à sua, mas a gente precisa entender que nós precisamos nos conectar com Deus, né? De uma forma que a gente consiga ter essa conexão maior. O conselho dele era: planeja os teus negócios, se for possível, para passares 2 a 3 horas todos os dias em oração a Deus. Esse era o conselho que ele dava. E aí, quando você vê tanta luta que esse homem passou e permanecer firme, de fato, tem uma vida de oração aí por trás. Ele dizia isso: olha, organiza a tua vida, organiza o teu dia para que você tenha pelo menos todos os dias 2 a 3 horas de oração a Deus. A última esposa dele conta que antes dele falecer, ela viu uma notícia no jornal. E nessa notícia do jornal estava falando a respeito da conversão de alguns judeus na Palestina, que era o destino que lá no início do ministério ele queria ir para pregar para essas pessoas. Era lá que ele queria ir. Só que deu tudo errado. Ele foi para a Birmânia, mas ele não entendia nenhum propósito disso. Mas foi o que aconteceu, né? E ele acabou sendo missionário na Birmânia, que ele nem tinha planejado ser. E aí ela contou a história que lá na notícia do jornal estava dizendo que aqueles judeus lá da Palestina, eles foram tão impactados pela história do Adoniran Judson, que eles começaram, né, da prisão, de todas as dificuldades que ele passou, que esses judeus da Palestina começaram a orar pedindo também um missionário assim para eles. E assim iniciou uma grande obra no meio deles. E quando Adoniran Judson ficou sabendo disso, seus olhos encheram de lágrimas, porque ele ficou pensando: meu Deus, a minha oração era que eu pudesse ganhar essas pessoas e isso nunca me foi permitido. Mas ele disse assim para a esposa dele: querida, isso me espanta, não compreendo, nunca orei sinceramente por uma coisa sem a receber. Recebia apesar, e aí ele chega à conclusão: eu sempre orei esperando receber alguma coisa, né? Quando eu peço para Deus, Deus me atende, me responde,
Mas esse foi um pedido que ele tinha feito para Deus, que ele achou que Deus não tinha atendido. E quando ele vê essa notícia, ele percebe que, na verdade, aquele local indiretamente também foi alcançado pelo testemunho da vida dele como missionário. Impactou, sem que ele estivesse naquele local, o testemunho dele gerou outros missionários naquele local. E aquilo impactou muito. E aí ele percebeu o quanto ele tinha tão pouca fé, né, diante de todos esses desafios, mas ele pediu a misericórdia de Deus. E um outro fato que eu quero compartilhar com você para a gente encerrar, é que nós percebemos aqui na vida de Adoniran Judson que Deus, ele concede frutos pelos esforços, sim, ele concede, mas também Deus, ele concede muitos frutos pelo sofrimento. Você percebe que a vida de Adoniran Judson foi uma vida extremamente sofrida, difícil, com muitas perdas, com muita renúncia, porém, a vida dele foi inspiração para muitos outros missionários que vieram, que também, quando olharam para a vida dele, falaram assim, poxa, se ele esteve disposto a perder, se ele se entregou tanto, eu também me inspiro na vida dele, eu também posso me entregar, eu também posso abrir mão, eu posso renunciar, eu posso abrir mão até dos meus sonhos para viver os sonhos de Deus. Por isso que a gente percebe que não somente aquilo que pra gente talvez seja algo que a gente pensa assim, poxa, isso daqui, pra que eu tô vivendo isso? Por que eu estou vivendo isso? Muitas vezes as nossas lutas, os nossos sofrimentos vai ser inspiração. Quando nós perseveramos e vencemos, vai ser inspiração para alguém que também vai passar por isso. E que vai se inspirar na nossa trajetória. Inclusive, só pra gente já praticamente encerrar, é que o tempo que ele passou na prisão, para ele, foi um grande desperdício. Ele achava, eu passei meses que eu poderia estar pregando o evangelho e eu fiquei preso, né, em perseguição pelo cristianismo, mas até isso serviu de inspiração para muitos outros missionários que vieram, que também passaram privações, passaram perseguições, foram presos e não desistiram, porque encontraram na vida de Adoniran Judson uma inspiração. Por fim, como último testemunho, no começo do trabalho da Birmania, eu quero encerrar com esse último testemunho agora para você pegar bem o que aconteceu. Lembra que eu disse para você, voltando aqui? Eu disse para você que quando ele chegou na Birmania, ele passou 5 anos e meio para fazer o primeiro culto, porque ele não conhecia a linguagem do povo, ele precisou aprender. Olha a perseverança. E quando ele fez o culto, o resultado da colheita foi uma alma. 5 anos e meio depois dele estar na Birmania, sofrido, ele ganhou uma alma para Cristo. Aí você sabe o que aconteceu? Já muitos anos depois dele estar ali persistentemente na Birmania, toda a sua vida, quando ele faleceu com 61 anos, você sabe qual foi o fruto que ele deixou lá? A maior esperança da vida dele, quando ele chegou na Birmania, era que um dia ele tivesse uma igreja com 100 birmaneses salvos e a Bíblia traduzida. E você sabe o que aconteceu quando ele morreu com 61 anos? Ele conseguiu, depois de 20 anos, traduzir a Bíblia para a linguagem birmanesa. E além disso, quando ele morreu, havia 63 igrejas. Havia 63 igrejas abertas naquele local. E mais 7.000 pessoas já haviam sido batizadas naquele local. Sendo os trabalhos dirigidos por 163 missionários, pastores e auxiliares. Já tinham sido gerados 163 missionários naquele lugar. As horas que ele passou diariamente suplicando a Deus, que dá mais do que tudo que pedimos ou pensamos, não foram perdidas. Eu quero encerrar deixando esse testemunho maravilhoso da vida de Adoniran Judson para você. Ele começou um trabalho que demorou a engrenar, um trabalho que aparentemente não tinha o resultado que ele imaginou que teria, mas que pela perseverança, pela vida de oração, pela insistência no propósito que Deus colocou no coração dele, mesmo quando as coisas aparentemente davam erradas, ele pôde colher esse fruto. Mais de 60, eu anotei aqui 63, mas eu tenho a impressão que é 163 igrejas que foram abertas até a época da sua morte, que já tinham mais de 163 missionários e que já tinham batizado mais de 7.000 birmaneses naquele lugar. Então, gente, vale a pena nós insistirmos no propósito e nos projetos de Deus. Só que a reflexão que eu quero trazer aqui para você, para a gente encerrar, é que nem sempre os resultados eles vão vir na velocidade que a gente espera. Nem sempre os resultados vão acontecer do jeito que a gente espera. Mas a grande diferença está no coração perseverante. E um coração perseverante, sem dúvida nenhuma, é um coração que ora. Porque se não for por meio de uma vida de oração, a gente vai desistir. Todos nós vamos desistir, porque o ministério não é fácil. Mas se você está firme, é porque você tem se mantido firme em oração. E se você se sente insuficiente na sua vida de oração, então procure priorizar de todas as coisas que você puder, até mais do que as estratégias para o crescimento da sua igreja. Procure priorizar a sua vida de oração, porque com essa base forte, você vai conseguir perseverar diante das adversidades e você vai conseguir ter visão para viver o crescimento de Deus para a sua igreja, para o seu ministério, para a sua liderança, para o seu grupo missionário onde você está inserido. Amém?
Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Eu já vou encerrar assim. Eu digo que é 30 minutos, a gente sempre termina com 40 minutos. Não tem jeito, é difícil. Mas eu oro mesmo nesse momento para que você possa ser muito inspirado por esse herói da fé. Feche seus olhos nesse momento. Eu quero orar com você para nós encerrarmos e agradecermos. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por esse herói da fé, Adoniran Judson. Deus, é tão, às vezes, até constrangedor ver vida de pessoas assim, que foram no nível de entrega tão profundo, que abriram mão de tudo, que perderam entes queridos, que renunciaram aos seus próprios sonhos. Mas a vida dessas pessoas serve de inspiração para nós, Senhor. Nós queremos trilhar esses passos, nós queremos ser pessoas que vivem de uma forma tão intensa para Ti, porque eu tenho certeza, Deus, que apesar das muitas lutas que nós vamos enfrentar, o Senhor vai ser conosco em todas elas. Nós não estaremos sozinhos em nenhum momento. Vale a pena renunciar, vale a pena abrir mão do nosso tempo, abrir mão dos nossos afazeres para priorizar o Teu reino. Vale a pena, Senhor, nós investirmos na vida dos nossos filhos para que eles conheçam o Senhor. Vale a pena investir a nossa vida na igreja local para que pessoas sejam tocadas por Ti. Vale a pena para exportar aflições e mesmo assim permanecermos firmes na fé, porque isso vai ser um testemunho para a vida de muitas pessoas que virão. Às vezes nós não damos nada para a nossa vida, mas tem pessoas que olham para nós e falam: eu gostaria de ser assim, eu gostaria de perseverar assim, eu gostaria de orar assim. Às vezes nós podemos estar sendo referencial para alguém sem nem saber disso. Meu Deus, abençoe a vida de cada líder, cada pessoa que está aqui, porque eu sei que se ela está aqui acompanhando é porque ela tem interesse em aprender mais. Ela quer se desenvolver, ela quer avançar. Deus nos ajuda, Espírito Santo, que durante essas noites, nesse propósito, todos os dias, que o Senhor nos ajude, Senhor, a sermos pessoas que vivem intensamente a Tua vontade. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Apesar dos desafios que nós temos enfrentado, que não são poucos, eu sei que o Senhor tem grandes coisas para nos entregar. Abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa essa liderança, abençoa a sua igreja local. Abençoa, Senhor, para que haja fortalecimento, crescimento. Em nome de Jesus nós Te agradecemos. Obrigada por esse momento. E eu agradeço a Sua presença. Amém? Que Deus abençoe a minha sogra, Betel Conte, Sara da Silva, a Tiane, que está sempre acompanhando aqui, Carla Amaral, Vanice Silva, Neia Jesus, Silvana Anjos, o Maico, olha o Maico, Fátima Lima, irmã Fátima, Jane Lima, Maria Conceição, Elaine Macambira, Cristina Rocha, pessoas que eu vejo que sempre estão aqui, então fico muito feliz pela sua vida. Me alegra muito o coração saber que tem pessoas interessadas em aprender de Deus, não somente aprender para ter algum conhecimento, mas aprender para colocar em prática, porque a nossa proposta é essa. É aprender e colocar em prática e viver um ministério extraordinário. Esse é o desejo do nosso coração. Amém? Durante toda a semana, nós estaremos aqui de segunda a sexta, às 10 horas nesse encontro, compartilhando alguma mensagem e que possa ser um momento de edificação no teu dia, de inspiração para te dar força aí no dia que segue, para que você não desista, para que você persista. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e aí nos vemos no nosso encontro de amanhã, tá bom? Que Deus abençoe. Boa noite a todos. Pai seja convosco. Não sei se alguém mandou mais alguma mensagem aqui pra gente agradecer, mas desde já que Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? Nos vemos amanhã.